Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Oi, eu sou a Adriana Pena. Eu sou a Adriana Schelliga e hoje você está no Dri ao quadrado para um tema palpitante. Dri, o que é que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre trombose e câncer. E a gente trouxe uma super especialista, que é a doutora Cristiane Gouveia. Cris, bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite, conversar um pouquinho sobre trombose. Conta pra gente, para quem está nos ouvindo, o que que você faz, quais são as suas credenciais. Bom, eu sou Cristiane, eu trabalho com coagulação especificamente, então eu sou assessora do Laboratório Fleury em hemostasia e trombose, e a vida me levou para hemostasia, então hoje é o que eu faço. E por isso essa conversa, né, Dri? Isso, muito importante. E é um Isso aí. pouquinho diferente, só porque as pessoas entenderem que hoje a hematologia ela tem várias subespecialidades, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, é, antigamente o tema era oncologia benigna, nem se fala mais nesse tema, né? Tem a oncohematologia, que trata das leucemias, linfomas, mieloma. Tem a hematologia que trata dos doentes que têm hemoglobinopatias congênitas. Tem as doenças raras, como, por exemplo, doença de Gaucher. E tem uma área muito específica, que é a parte de coagulação, que, de um modo geral, o hematologista clínico não domina. E a gente precisa de assessoras que possam nos assessorar nessa jornada da coagulação, trombose, etc. Especialmente quando a gente fala em trombose e câncer, né, Adri? É isso aí, é difícil, né, Adri? A gente nem sempre tem as respostas de todas as doenças, até porque é um campo muito extenso, a hemato, né? Ô, Cris, eu queria que a gente começasse conversando um pouco, assim, a gente sabe, né, que existem condições que são trombofílicas. Então, eu queria primeiro que você explicasse esse termo para quem está ouvindo, porque eu sei que os pacientes vão no consultório, daí o médico fala, ah, é trombofilia, não é trombofilia, e fica aquela confusão, o que é trombofilia, né? O que que é uma coisa ser trombofílica, enfim, uma condição ser trombofílica? Então, trombofilia é uma tendência a formar trombo. Então, é uma facilidade que a pessoa tem porque ela nasceu com isso ou porque ela desenvolveu em função de outras doenças, e aí ela tem uma facilidade, uma suscetibilidade maior em formar coágulo. Lembrando que formar coágulo é uma condição necessária, porque senão todo mundo ia começar a sangrar Esse. qualquer batida, qualquer escovada do dente. Sim. Mas o trombo é aquele coágulo que forma além do necessário. Então, ou ele se forma em maior quantidade, ou ele é mais estável do que o trombo normalmente, do que o coágulo normalmente deveria ser. Então, o organismo não consegue lidar com ele de uma forma tão adequada. Então, é mais ou menos isso. E por que que a gente diz que uma pessoa é trombofílica, então? Então, ou porque ela teve já um evento trombótico sem muito motivo, então, sei lá, viajei de avião, sentei em cima da perna, e aí quando cheguei lá no destino, eu tive uma trombose. Ah, tá bom, sentou na perna, fez viagem aérea, mas não é todo mundo que viaja de avião e dorme em cima da perna que vai ter trombose. Então, são algumas coisas que fazem a gente pensar que exista uma facilidade em formar esse coágulo. Uhum. E, na realidade, o E aí, organismo tem um equilíbrio, né? Como isso. você falou, se a gente tem um corte e a gente ativa todos os fatores de coagulação e coagula, tem o fator também que vai lá e desfaz o coágulo quando ele deixa de ser necessário. Justamente essa falta de equilíbrio que leva aos trombos que são patológicos, não é isso? É isso aí. Uhum. E aí a E gente no sabe que tem câncer, é, algumas tem condições, algumas né? condições que são trombofílicas, né? O câncer é um deles. E aí, Cris, como é que a gente... Então, a gente considera o câncer como uma trombofilia adquirida, porque Uhum. você, em determinado momento da vida, tem um câncer e ele é uma condição que predispõe à formação de trombo. Então, existem aqueles tipos de cânceres que são de maior risco para Uhum. trombose e aqueles que têm um risco menor.
Mas o que que acontece nessa fisiopatologia aí? Então, assim, a associação entre câncer e trombose, ela já foi descrita, né, há séculos atrás, isso tem mais de 100 anos. Só que Século XIX. século XIX, 19. 1800 e alguma Uhum, coisinha, isso. A primeira Eu, vez que se descreveu, inclusive, foi no mesmo momento que se descreveu a palavra leucemia. isso eu não Mas, sabia. O foi que eu mil acho oitocentos e noventa e oito por aí. Isso, o que eu acho que foi o Trousseau, ou então eles atribuem a ele essa Isso. descoberta aí, porque ele viu que tinha Uhum, um paciente com uma perna inchada e aí tinha um câncer junto, então é mais ou isso. menos nessa época mesmo. Uhum, Só que os mecanismos que levam à formação desse coágulo a gente começou a entender mais recentemente. Então parece que o vilão ali da trombose no câncer é o fator tecidual, que é o que desencadeia a formação do coágulo ligado no fator 7 e aí a gente entra lá na cascata da coagulação, a via extrínseca, mas a porcaria da célula neoplásica, ela pode produzir o fator tecidual por ela uhum, própria. uhum, Então, é um estímulo a mais no desencadeamento, no gatilho da formação desse coágulo. uhum, Além disso, o que que a gente tem no câncer? A gente tem mucinas, substâncias pró-inflamatórias que também a célula tumoral vai produzir, e isso vai acarretar numa predisposição, numa facilidade maior de formar coágulo. Então, é um ambiente de maior viscosidade, a circulação do sangue fica mais espessa. Além disso, tem vários outros aspectos. Então, o tamanho da massa, se é uma neoplasia sólida, se eu tenho uma massa maior, ela comprime o vaso daquela região e pode fazer, tornar mais difícil essa circulação do sangue, que já é mais viscosa. Pode ter um tumor com um grau mais avançado, então uma doença metastática faz com que o risco trombótico seja maior. Pacientes que vão fazer quimioterapia, dependendo do medicamento, ele é mais trombogênico. Então, é, tudo isso precisa ser levado em consideração até para se definir uma profilaxia daquele doente. O que mais que a gente tem? É, Cirurgia, né? cirurgia, que é um fator de risco sozinho que já confere um risco aumentado. Então, aí se soma câncer e cirurgia, e quimioterapia, muitas vezes. E às vezes o Catéter, paciente está acamado, que aumenta também o risco. imóvel, ou então ele tem Imobilização. dor. A Uhum, dor oncológica é uma situação que cursa com imobilidade com maior frequência e uhum. traz um risco maior. Os catéteres de longa permanência. Então, são essas situações que acabam se sobrepondo e trazem um risco de trombo no paciente oncológico que não é desprezível. A gente fala em até 20% a prevalência de trombose em pacientes que têm algum tipo de câncer. E qual câncer, Cris, que é mais trombogênico? Assim, a gente sabe que tem alguns que são piores, né? Isso, a gente tem o câncer de pâncreas como sendo um dos mais agressivos, tanto é que os estudos eles abordam justamente essa questão. No câncer de pâncreas, mesmo que o paciente faça tratamento ambulatorial, será que vale a pena a profilaxia primária? Será que eu preciso ter algum critério na escolha da medicação que eu vou usar para não aumentar mais esse risco trombótico? E agora que a gente está nessa era de genética, alguns tipos de câncer sólidos, como o de pulmão e intestino, a depender da mutação que vem associada, isso também confere um risco maior. Então, por exemplo, o Carras pode ser uma mutação de risco trombótico. Ah, eu não vou lembrar os outros agora, mas aí depois eu retomo isso aqui. Então, fazendo essa investigação genética da biologia molecular do tumor, eu consigo também entender se esse paciente está em risco maior ou menor de acordo com a origem desse câncer. Por isso que é importante quando a gente está avaliando o doente, né? Eu faço oncologia também, além da hematologia, é, todas essas variáveis que você falou, o tipo da doença, a idade do paciente, o fato do doente ter ou não mobilidade maior ou menor, o tipo do tratamento que a gente vai usar, por exemplo, é muito comum
em pacientes com mieloma que vão usar inibidores IMIDs, né, que são os imunomoduladores, como, por exemplo, lenalidomida, que aumenta o risco de trombose. É, tem que levar em consideração também peso, diabetes, ou seja, é só para a nossa audiência entender que o fato da pessoa ter câncer não quer dizer que ela vai ter trombose. Ela pode aumentar o risco, e hoje a gente tem maneiras de conduzir, já antevendo a possibilidade de riscos maiores ou menores, com tratamentos menos e mais agressivos, né? Isso aí. É, a gente sabe, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata tem um risco menor. Uhum. Entretanto, o paciente ele não tem só o câncer, ele tem um histórico Esse. dele. Então, às vezes já é um paciente que tem uma trombofilia, por exemplo, uma mutação do fator 5 Leiden, que sozinha, a andorinha sozinha não faz verão, mas a hora que a andorinha junta com as outras, elas migram, né? Então, Exatamente. eu não posso, olhar o paciente de uma forma isolada de tudo, ele não é um paciente com câncer e ponto final, ele tem outras coisas ali no histórico. E isso, as diretrizes falam exatamente que não tem muita certeza em alguns aspectos. Eu preciso individualizar a minha Uhum. abordagem, eu preciso individualizar o tratamento, e aí, às vezes, a diretriz diz que nesse contexto não se usa profilaxia, mas para esse doente especificamente, que eu juntei várias pecinhas do quebra-cabeça e acho que o risco dele é maior, esse daí talvez se beneficie de uma profilaxia. Então, muita coisa não está escrito na literatura. Eles são bem é, evasivos no sentido de determinar alguma coisa. Então, às vezes, é algo que depende muito da vivência do clínico, do hematologista, do oncologista, na avaliação desses riscos que podem se somar. Porque eu acho que é uma tendência hoje, quando a gente está falando em câncer, né? A gente não está falando de coagulação numa mulher grávida que tem trombofilia congênita, não é isso. Nós estamos falando, até eventualmente pode ter alguém, como por exemplo, você comentou muito bem, que é uma mutação que a gente frequentemente vê na trombofilia, que é a mutação do fator 5 de Leiden, que pode ser homozigoto ou heterozigótico e com isso aumentar o risco de trombose. Mas isso eu diria que é juntar dois fatores muito independentes numa pessoa, e aí, de novo, a individualização ela é fundamental quando a gente fala em câncer. E acho que a mesma coisa ocorre para trombose e profilaxia de trombose também. Uma coisa, Cris, que a gente não comentou aqui, que eu acho que é importante dizer, né? Porque para a gente é muito óbvio, mas a gente tem trombose arterial e trombose venosa, né? Ótimo, E aí tem ótimo. condições que predispõem trombose arterial e tem condições que predispõem trombose venosa, e a gente tem que manejar essas tromboses de maneiras diferentes, não é? Assim, principalmente quando a gente fala de até de drogas, né, que aumentam o risco Uhum. de trombose, mas que muitas vezes a gente não vai fazer profilaxia com anticoagulantes, como a gente está acostumado, vai fazer profilaxia com aécio, vai fazer profilaxia com drogas que têm mais relação com trombose arterial, né, doenças que têm mais relação com trombose venosa. Então, só para a gente ter essa ideia assim de que tem essa diferença. Fala um pouquinho sobre isso assim. O câncer, ele aumenta o risco das duas, tanto arterial como venosa. E o que parece que está por trás disso, na verdade, é uma condição do paciente. Então, se o câncer é no indivíduo mais idoso, como a Adri falou, né, eu posso ter um paciente com doença aterosclerótica, com com dislipidemia, com outros comemorativos que o Diabetes. predisponham mais isso, a uma trombose arterial. E aí, de novo, essa questão da individualização. Se eu vou pensar numa profilaxia, talvez eu pense numa aspirina, que já é também recomendado por alguns guidelines. Então, com isso eu diminuo o risco desse paciente. Às vezes eu não preciso expor a uma injeção de heparina de baixo peso ou anticoagulante propriamente dito. Então, são mecanismos diferentes, a formação do trombo venoso em relação ao trombo arterial, mas o câncer, ele aumenta o risco das duas. Então, a minha atenção tem que ser voltada para essas duas situações. Só para a gente ilustrar, né, para quem está ouvindo, assim, por exemplo, trombose venosa é aquela que a gente tem na perna, tem no pulmão, tem no braço. Trombose arterial é aquela que a gente mais comumente, né, tem de coronária, então infarto e tem de sistema nervoso central, do que a gente chama de AVC ou derrame, né?
Essas são os exemplos mais clássicos que a gente tem da diferença entre as duas tromboses, né? E aí, Cris, falando um pouco de câncer, assim, o que que você acha que são medidas não farmacológicas, ou o que você acha não, o que são medidas não farmacológicas que a gente pode ter e que o paciente pode ter, né, independente de recomendação médica ou não, né, medidas não farmacológicas para diminuir o risco de trombose quando você é um paciente que tem câncer. Então, né, enfim, em relação ao estilo de vida ou até, né, de coisas no dia a dia, assim, que a gente possa fazer que reduzam esse risco. Existem sim. Então, por exemplo, evitar imobilizações prolongadas. Então, procurar fazer atividade física dentro daquilo que é possível. Procurar se manter hidratado, porque o que que acontece? A gente faz químio, a gente tem vômito, a gente tem uma nutrição que acaba às vezes não sendo a mais adequada, porque não dá apetite. Então, procurar ter uma alimentação saudável, uma hidratação é fundamental e deambular, movimentar. Nem que não seja alguma coisa supervisionada, mas que tenha essa, igual a gente fala para viagem aérea, né? Dobra as pernas para cima, para baixo, tenta andar, tenta procurar se manter ativo sempre que possível. Nem todo paciente que tenha risco trombótico, ele vai ser candidato a medicamento para prevenir essa trombose. Então, essas medidas gerais também são bem-vindas. Às vezes, uma meia compressiva, é, enfim, pode ter um auxílio na ajuda desse retorno venoso, de trazer o sangue de volta lá do pé para cima. Então, são essas as principais indicações, assim, de coadjuvantes, outros tratamentos que eu possa fazer, além das medidas que o médico vai recomendar, né? Você falou sobre meia elástica. Eu vejo com frequência que essa é uma medida relativamente simples para justamente você diminuir aquele volume de sangue que fica em membros inferiores, e aumentar o retorno venoso, evitar a estase, né, estase sanguínea. Mas a gente está falando que isso varia muito de regiões do Brasil, né? Então, por exemplo, Rio de Janeiro é uma cidade muito quente. E aí eu vejo que, infelizmente, a aderência do paciente a usar meia elástica é muito difícil. Primeiro porque há uma falta de entendimento, pelo menos você me corrige se eu estiver errada, de que a meia elástica, o ideal é a meia 3/4, não é aquela meia que vem até aqui em cima. A gente não está falando de meia calça, que aquilo é inviável, até por conta de homens têm muito pelo, é muito difícil de colocar. Segundo, é que a meia elástica ela pode ser de média compressão, ela não precisa ter aquela compressão absurda que a gente vê que tem leve, média e alta Leve compressão. até, né? Isso, ou leve ou média, porque senão a pessoa não consegue colocar a meia. É uma dificuldade na hora de colocar a meia. E se ele for Rodrigo, sozinho, não põe, eu né? Não põe, brinco que é para você verdade. colocar a meia elástica, você manda alguém abrir lá embaixo, você pula do quinto andar para cair dentro da meia, porque é o único jeito de você colocar a meia elástica. Na É minha só de gestação, eu tive que usar curiosidade. a meia elástica, eu não conseguia, gente, era uma dificuldade colocar aquele negócio. É, Aí você tem uma deixa eu barriga só. na frente, né? Homem, né? Tem às vezes até Isso? a própria condição, né? Se tem um hepatocarcinoma, por Uhum, exemplo, uma ascite. Como você vai manusear, colocar a meia exatamente. elástica, né? Você Difícil, tem umas precisa pessoas. de um cuidador ou de alguém que ajude a colocar. E aí eu só queria também você me corrige se eu estiver errada. Eu particularmente, agora falando eu, Adriana, eu não tenho nenhum risco trombótico, mas desde que eu viajo de avião, com viagens com mais de 4 horas, eu uso meia elástica, tá? É uma prática minha. Eu também. Você também, né? E aí, o que eu observei, uma vez eu estava já dentro do avião com a minha meia elástica e vi. Foi muito interessante que eu quase cutuquei a minha vizinha ao lado, que sentada dentro do avião, botando a meia elástica com a perna dobrada. Ou seja, até mesmo o entendimento de como se coloca uma meia elástica faz parte da sua, digamos assim, eficácia, né? Se eu quero que aquela meia funcione, eu não posso colocar ela no final do dia entrando dentro do avião. Você tem que colocar, ficar. O que eu faço? Eu fico uns 15 minutos com a perna para cima, deitada, e coloco a meia. Aí você conseguiu fazer um retorno venoso e diminuir
aquela estase. Isso era só um parênteses, porque isso faz parte também de uma medida, digamos assim. Isso daí é fato. Alguns pacientes relatavam que o conforto que a meia elástica trazia superava a questão do calor, da dificuldade, Sim, porque eram pacientes com exato. síndrome pós-trombótica, com uma perna muito edemaciada. Então, assim, tem essa questão da melhora à medida que você, dependendo do seu sintoma, à medida que você vai usando e acostumando. Mas é claro, isso é uma medida que precisa ser individualizada também. Eu não consigo Claro, botar todo mundo numa forma e usar tudo igual, né, para todo mundo. Então, é um sacrifício. A minha mãe fez sim. recentemente uma cirurgia de prótese do joelho. Era um parto para a gente pôr essa meia nela, porque além de tudo, era cirurgia e estava demasiada, então, assim, É. mas tudo isso é nosso papel também. Se é uma Uhum, coisa, claro. vamos tentar a meia? Vamos tentar. Então, a gente tem que explicar e orientar e fazer. Às vezes a gente vira até ator, né? Porque a gente faz mesmo, né? Bota a Sim, perna sim, assim para sim. cima, você tem que pôr assim, você puxa. Tá? E não é compressão excessiva, é Exato, moderada a exato. compressão, não precisa aquele É, negócio. Você não quer ser a top model, né, que vai desfilar, que fica parecendo exatamente. um sacado. Você precisa da meia para ela te ajudar. Ela é mais um aspecto que vai facilitar esse retorno venoso, mas não é só ela. Então, Deixa eu só se contar não um dá a caso. meia, Claro. Vou contar um caso, era uma paciente minha, idosa, já tinha mais de 80 anos, tinha uma mielofibrose primária. E ela, na época do diagnóstico, tinha uma enorme esplenomegalia, fez linfedema de membro inferior e tal. E aí, quando ela começou a tratar, começou a melhorar, e aí ela estava toda feliz que o neto dela, que é militar e morava nos Estados Unidos, tinha mandado uma meia elástica para ela. Aí ela falou, eu falei, mas que ótimo, a senhora vai vir de meia elástica à próxima consulta, muito bem. Aí ela veio com a meia elástica. Aí eu fui examinar. Ela tinha cortado a meia elástica aqui em cima, que estava apertada. Aí a meia, eu falei, dona fulana, a meia é para ser compressiva, a senhora não pode cortar. Aí ela cortou, e isso é uma coisa Imagina, a meia em interessante. dólar, cortou a meia em Não, dólar. e eu comentei que isso é uma coisa real, fato. Eu já li em algum artigo, já não me lembro mais. A meia elástica, ela tem um comprimento. E no caso dela, além da compressão, ela ultrapassava o joelho, porque o tamanho dela ela era pequena e a meia, obviamente, passava do joelho. Ela não era mais 3/4. Então ela cortou o elástico e ainda dobrou. Ou seja, ou seja, a compressão que a meia estava fazendo era justamente o oposto daquilo que a gente queria, né? Então, É eventualmente, porque até chamar a atenção do paciente, a gente isso, precisa. isso é porque tem às isso, né? Não vezes pode ela ficar aquelas enrola. dobrinhas, né, Cris? É, Ou exato. então ela enrola. Aí ela enrola justamente na região do joelho e ela garroteia. Aí é o Ex- oposto do que você quer, porque ela fica ali Exato. apertando um lugar que era para ela ajudar a trazer. Ela concentra mais o sangue ali naquela região. Não, Exatamente. e as melhores marcas, elas têm até, assim, circunferência da panturrilha, a altura da Exatamente. perna. Você tem que comprar a meia de acordo com as suas características, né? Você não pode usar meia individualizada. Teoricamente, você deve medir na área do joelho, no meio da panturrilha e no tornozelo, para saber qual a melhor meia. Qual a Porque meia? se você vai comprar uma meia e vai dobrar ela, e outra coisa, só falando de meia ainda, até mesmo essas meias fininhas, essas meias que são de lupo, Para eu festa que a gente usa para É ir. aperta. meia de seda, chamava, né? Isso. Aí uma paciente minha, que usava meia no tornozelo, o pé dela, ela reclamando, ai, meu pé está muito inchado. Eu falei, claro, o senhor está fazendo um garrote no seu tornozelo com uma meia que não está trazendo nenhum benefício. Então, assim, até mesmo na orientação de coisas simples, podem ajudar o paciente a diminuir essa complicação, né? Eu tenho uma paciente com e leucemia aguda, hein, que a gente não vê trombose, assim, porque tem Sim. muita plaquetopenia, né? Mas que pode ter, não está isento de ter, enfim, que usava um bracelete, ela teve uma trombose de membro superior, Nossa. por causa do bracelete que ela usava e era super apertado. E ela falou: Ah, eu pus, daí fiquei, dormi, esqueci que eu tava. Daí comecei a ter dor no braço. Quando eu tirei, tava todo marcado o meu braço, e aí teve uma trombose. Óbvio, talvez se ela não tivesse leucemia, o bracelete estivesse só apertando um pouco ali, ela não tivesse tido uma trombose. Mas se a gente
né, juntando fatores, chegou ali com aquela situação ali de usar né, um acessório que levou a uma trombose, né? E quadros mais graves, assim, né? E aí, Isso que você Cris, falou, eu só lembrei de uma coisa, Dri. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Paciente que tem doença, neoplasia hematológica, não tem trombose, porque tem plaquetopenia, e na verdade isso é um ledo engano, né? Então, além dessa questão que eu falei lá no comecinho do fator tecidual, do que a célula neoplásica libera, existem alguns tumores que eles inibem o sistema de fibrinólise, que é justamente dessa dissolução do coágulo. Então, ele forma ali, pode até formar um pouquinho mais devagar, porque a plaqueta não está tão adequada ali no funcionamento, tem menos plaqueta, mas o organismo não consegue lidar com essa dissolução. Então, aquele coágulo que ia durar, sei lá, uma semana, ele fica 15 dias ali parado, é aquele brocotoma ali. Eu costumo dizer que é igual a marginal aqui em São Paulo, né? Você tem 5 faixas, o trânsito vai. Basta alguém resolver que vai parar ali porque vai descer alguém ou furou o pneu, acabou, né? Você É. começa a travancar, tem o que quer subir por cima do outro. Então, o nosso fluxo sanguíneo é a mesma coisa da marginal. Eu preciso ter ele lá com todas as pistas possíveis de se andar. Se eu tenho algum lugar que a pista trava, acabou. Aí congestiona a cidade, né? Não é só, né? e muitas Eu, vezes esses tumores hematológicos, que nem né, as leucemias agudas e pacientes em quimioterapia que levam à plaquetopenia, o manejo é muito mais difícil, né, Cris? Porque você exato, fazer um isso era uma pergunta. anticoagulante em Uhum. vigência de plaquetopenia é um negócio bem mais complicado. Então, a hora que você tem né, a prevenção nesses casos, às vezes é mais difícil, mas né, tão importante quanto, e a gente fica meio, né, como é que a gente maneja esses casos, sabe? Então, isso também tem controvérsia, mas normalmente você consegue anticoagular o paciente se ele tem uma plaquetopenia ali entre 25 e 50 mil. Menos que isso, a gente tem que fazer isso combinado com transfusão. Então, é um paciente Hum. que toma plaqueta e, em contrapartida, usa o anticoagulante. Mas aí são casos muito específicos. E, de novo, a literatura médica, ela não é taxativa em relação a esse tipo de conduta. Então, a gente precisa individualizar também, considerar risco de sangramento e risco trombótico. Nós vamos falar mais na frente sobre anticoagulante, mas eu queria falar sobre um tema que tomou a ciência, as redes sociais, as discussões, as palestras, que foi a coagulopatia associada ao Covid, né? E isso, a gente aprendeu algumas coisas, desaprendeu outras, e eu queria que você comentasse bem rapidamente o impacto que o Covid teve, não só na medicina como um todo, mas especificamente nos nossos pacientes, que são pacientes imunodeprimidos, e que a gente sabe que tem lá a proteína spike, e isso está relacionado tanto à infecção quanto à vacina. Como que isso impactou, até mesmo na sua prática diária, eh, com relação a coagulopatias e Covid? Muito, né? Porque, como você disse, a gente começou a aprender na vigência da pandemia. Então, tudo foi Trocou meio pneu com o carro que. andando, né, Cris? Exatamente, trocou o pneu com o carro andando. Então, começou-se uma busca de marcadores, de exames que pudessem dizer quem era o paciente que estava em risco aumentado, quem não estava, e como que eu ia seguir, se eu ia fazer heparina em dose mais alta, se eu ia fazer mais baixa. Então, várias questões surgiram. Especificamente, o que eu acho que foi o mais. Duas coisas foram as mais marcantes, assim, que foram essa questão do processo inflamatório extenso que a Covid trazia, associado ao dano da célula endotelial e à formação do trombo, então, exposição de fatores que normalmente estavam escondidos ali dentro da célula e que apareciam na circulação e desencadeavam a formação desse coágulo. E a outra coisa é essa busca de marcadores que suscitou uma demanda pelo dímero D, que é um marcador de trombose que foi absurda. Então, a gente tinha uma enorme parcela de pacientes com Covid que faziam anticorpos heterófilos, ou seja, anticorpos em função desse processo inflamatório, desse processo infeccioso,
que davam falsas elevações no resultado do dímero, e isso motivava um tratamento anticoagulante, medidas, internação, coisas que, na verdade, eram completamente desconectadas do contexto clínico, porque era uma alteração laboratorial e não propriamente Uhum. dita do paciente. Aquele paciente não estava em risco aumentado de trombose porque o dímero era um marcador Ex- positivo. Então, essas duas situações, a questão da compreensão desse papel do processo inflamatório, das citocinas inflamatórias, das redes de neutrófilo, da netose, que a gente começou a estudar mais, que é um outro fator que aumenta o risco trombótico, além disso, essa busca por marcadores que trouxe o dímero como talvez o salvador da pátria, e a gente começou a ver que não era bem assim. E deixou como herança para sempre, né? Para Ah, muitas sim. pessoas, assim, né? Essa história de pedir o dedímero e dosar e redosar. Eu vejo paciente que já teve trombose 1 ano e que segue sequenciando o dedímero como se fosse uma coisa. Aí eu brinco com o paciente: bom, se você foi para o laboratório, fechou a porta no dedo antes de entrar no laboratório, seu dedímero pode vir alto. Sabe, paciente gestante, o dedímero pode virar, paciente com câncer, só por ter atividade do câncer, o dedímero pode vir alto. Então, é importante a gente entender, e a Cris ajudou muito a gente durante a pandemia, no hospital que eu trabalho aqui em São Paulo, para entender, né, como que a gente ia manejar a trombose dentro da pandemia, né, quais eram os pacientes realmente, que era assim, vamos entender para que o dedímero surgiu no contexto da trombose. Ele surgiu como um teste de triagem, né? Ele Uhum. não surgiu como um marcador de trombose. Ele é um teste de triagem, não é isso, Cris? É, mas para um grupo específico de pacientes, porque a gente tem o Exato. valor de normalidade do dímero para aquele tipo de paciente. O que eu quero dizer com isso? Gestante, a gente não tem valor de referência. Idoso, a gente sabe que o dímero é mais alto pela própria idade. Neonato tem dímero mais alto do que a população adulta. Pacientes com câncer, a gente não tem valor de referência de dímero, então eu não posso colocar todo mundo no mesmo. Eu costumo dizer que é o saco de gato, né? Eu tenho um saco de gato, a hora que eu cutuco, comia, mas se eu tiro lá é um persa, é um vira-lata, é um, um É. siamês. Então, assim, é, eu não tenho o dímero como um exame triador em alguns grupos de pacientes, porque eu não tenho valor de referência. E qual que é a finalidade dele? Eu tenho um paciente que eu suspeito que está na vigência de um processo trombótico, mas eu não tenho absoluta certeza. Então, existe uma probabilidade baixa ou moderada. Eu colho o dímero. Se o dímero vier alto, ele vai para o exame de imagem que vai Uhum. localizar aonde está esse trombo. Se esse paciente ele vai para o exame de imagem e não acha o trombo, eu posso repensar o meu diagnóstico Uhum. porque esse dinheiro está aumentado por Uhum. outra situação. E aí houve também muita confusão em relação ao papel do dímero, porque é um exame que foi desenhado para essa situação específica e começou-se a se extrapolar isso para a Covid e para outras situações. Eu acho que há uma tendência de o médico tentar achar um exame, um biomarcador, qualquer coisa para definir um diagnóstico ou uma conduta. Isso é muito frequente a gente ver. E isso, a gente for passar na peneira, você vai ter um, dois exames que realmente você vai utilizar de fato para acompanhar aquele paciente. Eu sempre comento, exemplos clássicos é o PSA, que esse sim, apesar de você for ler na literatura, paciente com câncer de tireoide, Pode ter aumento, mulher, né? pode ter PSA aumentado, mas isso é um exame feito para acompanhar quem tem câncer de próstata. Da mesma maneira que o paciente tem câncer de mama, você não vai ficar acompanhando com CA15,3, CA125. Então, essa perseguição, eu vejo, tanto de parte de alguns médicos, como dos pacientes também, que pressionam, de certa forma, o médico para fazer um exame, muito insalubre, porque isso traz um desconforto. Você traz. Vou dar um exemplo do dedímero. O paciente fez um dedímero, alguém pediu, sabe lá por quê, e ele veio alto. Com frequência eu vejo o paciente, não vou fazer em outro laboratório. Aí o doente chega para mim com dois resultados. Aí eu pergunto, qual que está certo? O mais baixo. Eu falei, por quê? Porque você decidiu que o mais baixo é o Ele exame que você escolheu. quer.
É, isso Então, aí. Não, e que não, diferença que faz na sua vida o mais alto também. não, e aí ele continua perseguindo. Já mais de uma vez aconteceu. Vou repetir. Aí eu pergunto, e qual dos laboratórios você vai repetir? O mais alto ou o mais baixo? Então, essa perseguição por um exame que vai dar um diagnóstico, e às vezes a gente não consegue nenhum exame para dar diagnóstico de doenças hematológicas, a gente precisa de uma série de exames, imagens, enfim, né? Não, e aqui em São Paulo agora, né, é assim, ó, se for repetir em outro laboratório, a chance de você cair na mesma área técnica é enorme. É grande, é. Você foi para outro Isso laboratório, mas a área aconteceu! técnica é a mesma. Se aconteceu isso, às vezes isso por uma ingenuidade, o paciente não É, sabe. Ele repetiu em 3 laboratórios, os 3 são feitos no DASA. E aí? então é tudo a É, mesma área é o mesmo técnica, método, é o mesmo reagente. tudo igual. Aí você Perfeito. vai ver quem assinou é o mesmo, tudo É, assinado pela mesma exato. pessoa. Mas aí agora eu pensei numa coisa, gente, que eu acho que é bem importante falar. Às vezes a trombose ela antecede o diagnóstico do câncer e até o sintoma do câncer Isso. propriamente Eu Uhum. ia dito. falar, E Muito importante. é aí muito eu acho importante. que isso é talvez o que tem de mais importante até do que o dímero para a gente coletar, Sim. né, monitorar do paciente. Então, se é um paciente jovem, ou mesmo que não seja jovem, mas de repente tem uma trombose, sem muita razão dela ter acontecido, que a gente fala espontânea, eu tenho que estar alerta de que isso pode ser o primeiro sinal de que tem uma neoplasia oculta ali por trás. Uhum. E às vezes essa neoplasia vem ali nos primeiros 12 meses do evento trombótico, mas já tem descrito essa neoplasia aparecendo 6 anos depois do evento trombótico. Então, é um paciente que, mesmo que eu não faça um diagnóstico oncológico ali próximo do evento trombótico, eu preciso dar um seguimento, eu preciso acompanhar, porque trombose espontânea, trombose com pouco fator de risco, que de repente aparece, ela pode ser a primeira manifestação de uma doença maior que está por trás. Ô, Eu Cris, queria mas também a gente não aproveitar e deve, falar. rapidinho, a Fala. gente não deve buscar incessantemente esse câncer no paciente, Sim, né? Então, sim. assim, Não, não, fiz isso Isso. lá um mesmo. exame de imagem, sei lá, fiz uma colono, fiz uma endoscopia, nem sei, assim, talvez se encaixe, né? Talvez, assim, teve uma trombose, mas tem também uma diminuição de ferro, ou teve uma trombose, mas tem também uma dor abdominal, vou fazer uma colono, vou fazer uma endoscopia, mas a gente não deve buscar incessantemente esse diagnóstico de câncer no paciente que teve uma trombose, porque é isso que você falou, muitas vezes são anos de diferença, 3 células neoplásicas que estão em algum lugar que a gente não sabe nem aonde é, e que levaram a isso, e que tem alguns estudos, me corrija se eu estiver errada, Cris, mostrando que esse diagnóstico essa busca incessante por um diagnóstico com múltiplos exames de imagem, exposição a contraste, raio-x, né, enfim, radiação e outros métodos, não diminui, não aumenta a sobrevida no fim das contas, né? É isso mesmo. Até a Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose, ela recomenda que, num contexto desse, que o paciente tenha trombose, mas não tem nada aí por trás, essa investigação para uma neoplasia tem que ser parcimoniosa, no sentido de que você vai direcionar de acordo com o sintoma que o paciente tenha, e não é ficar fazendo PET scan para todo mundo, nem tomografia com contraste para todo mundo. Você vai fazer um raio-x de tórax, a depender da queixa, você vai fazer alguns exames laboratoriais, mas o acompanhar esse paciente de perto é muito mais importante do que você ficar expondo ele à radiação, a contraste, enfim. Eu só comentar que eu acho que um dos motivos pelo qual eu acabei fazendo oncologia e hematologia foi justamente o primeiro caso clínico que eu discuti na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, que é um serviço público com limitações, e o doente tinha, como você falou lá antes da gente começar, uma síndrome de Trousseau. Tinha uma tromboflebite migratória associada a um câncer de pâncreas. Então, tinha história clínica muito importante, tinha um linfonodo na fossa supraclavicular esquerda que a levou para fazer o diagnóstico. No final, o paciente tinha um câncer de pâncreas, mas levou meses até fazer o diagnóstico. E naquela época, nem tomografia a gente tinha no serviço. Ou seja, o doente tinha uma história clínica, você fez a anamnese bem feita, identificou um quadro de uma tromboflebite migratória, o paciente depois evoluiu com linfonodo, ele biopsiou e, afinal de contas, tinha um adenocarcinoma metastático para essa região. Mas é assim, de novo,
É a história clínica do paciente, né? Então, só curiosamente, o primeiro caso clínico da minha fase de é, início de contato com o doente foi justamente o paciente que tinha uma síndrome de Trousseau. Mas isso, Adri, também é algo que eu sinto muito assim no dia a dia, porque como médica do laboratório, nem sempre eu tenho contato com o paciente. Então, É. são os médicos que me ligam e a gente discute, e isso a gente está perdendo. Eu acho isso é muito ruim. Uhum, É esse feeling do médico, porque não adianta, a gente já viu muita coisa. E ainda mais eu que sou velha, né? Já vi sim. muito caso, já vi muito paciente com câncer. Então, assim, olhando o paciente, examinando o paciente, entendendo a história, às vezes é algo que eles acham banal, mas aquilo vai Sim. te construindo uma cronologia, uma linha do tempo Uhum. que não tem igual. É o teu raciocínio clínico que vai sendo construído. E isso é Então, uma coisa que eu percebo de uma falsa ideia que os pacientes têm de que o médico melhor é aquele que pede mais exames. Doutora, eu fui no médico, É, eu coletei 15 tubos de sangue. E o que quer dizer isso? Às vezes ele nem sabe você fazer nem sabe nada o com que aquele que resultado. é verdade. Né? Eu, por exemplo, peguei outro dia um colega urologista, e eu sei porque ele deve ter feito um copia e cola, porque dois doentes meus, homens, acompanhados por ele, urologista, eles pedindo marcadores tumorais para câncer de mama e câncer de ovário. E aí eu me pergunto, isso traz mais confusão, porque se o doente vier com um marcador alterado, por O qualquer que que você outro faz? motivo, eu falei para ele, vou mandar você para o ginecologista, o é paciente, isso aí. homem. Não, é o básico, né? Se você pede um exame, você não sabe o que você está esperando, você não sabe o que Não fazer com o peça, resultado. não Não, você não sabe o peça. que fazer com o resultado, é isso, não peça. Manda para o E aí eu queria, hematologista. aproveitando essa deixa aí, eu queria que a gente falasse, assim, já meio terminando, é, quando a gente tem uma trombose no paciente com câncer, e existe aquela coisa de, tá bom, mas foi o câncer mesmo ou tem mais alguma coisa, né? Então, assim, fazer a pesquisa de trombofilia num cenário de câncer, não fazer a pesquisa de trombofilia no cenário de câncer, né? O que que atrapalha, o que que ajuda, quais são as recomendações aí que a gente tem dos guidelines em relação a isso, né? Porque a gente sabe que tem recomendações de pesquisa de trombofilia, e aí dentro do cenário do câncer, como que é como são essas recomendações, Cris? Edri, é ruim fazer isso na vigência do câncer. Sei, ótimo. Resumindo, porque é uma doença inflamatória. Então, qualquer doença inflamatória, ela interfere nesses exames que são da coagulação. Então, eu posso ter diminuição de proteína anticoagulante natural, eu posso ter aumento de fator 8. Então, assim, não é, como eu falei lá no comecinho, não é um mecanismo só. São várias etapas da cascata da coagulação que são influenciadas pela questão do tumor. Então, fazer investigação nessa fase não é o melhor momento. Então, o que que eu faço? Eu atribuo o câncer como sendo aquela situação mais crítica naquele momento. A anticoagulação, ela vai se manter pelo período que o paciente estiver em risco de recorrência, porque aí o tratamento, que a gente vai falar depois em um outro momento, ele vai ser muito relacionado a risco de recorrência do evento. Então, sei lá, ele vai durar 3 meses, 6 meses, às vezes um pouco mais prolongado. E essa investigação não vai me mudar muito nesse momento. Então, não é algo que eu faça de rotina. Se eu quiser fazer, o que dá para interpretar é mutação genética. Então, é fator 5 Leiden, mutação da Uhum. protrombina, porque isso não muda de acordo com a doença de base, o estado inflamatório. Mas lembrando que são mutações de impacto baixo nesse risco de recorrência. Então, são extremamente comuns na nossa população. Então, uma parcela grande dos brasileiros tem ou mutação da protrombina ou mutação do fator 5 de Leiden em heterozigose, e esse risco trombótico não é diretamente proporcional ao número de indivíduos que têm essa mutação. Então, não vejo um papel dessa investigação de trombofilia hereditária em um paciente com câncer e trombose. Até porque a maior probabilidade é que o câncer tenha ocorrido a trombose tenha ocorrido por conta do câncer mesmo. A gente é aquilo que a gente fala, tem motivo, né? Isso é.
É. E se a E gente aí ele tiver uma pode. doença mais grave, por exemplo, uma coagulação intravascular disseminada, quando a gente está internado, aquilo ali chegou até aquela fase com uma história maior. Ou o doente tem hemofilia, que a gente praticamente não vê mais, porque é um doente muito institucionalizado, né? O doente já tem um diagnóstico desde pequenininho, ou até mesmo uma hemofilia adquirida, né? Um anticorpo antifator 8. Esse doente, até chegar nisso, ele já tem um histórico lá atrás, de linfoma, alguma outra coisa. Então, também, como você falou, até para o paciente entender, olha, você agora está no momento que você está tratando uma trombose, provavelmente relacionada à sua doença de base. Depois que isso se resolver, eventualmente a gente pode, para não ficar, que isso cria uma ansiedade muito grande no paciente, no acompanhante. Como é que ele não fez o diagnóstico? O que que vai ser? Será que a minha filha tem? Minha É neta? E isso mesmo. viram E a gente começa a trazer é, mais preocupação para algo que talvez não faça tanta diferença no exatamente. tratamento. Isso aí, isso aí. Então, acho que é isso, né? A gente sempre termina, Cris, perguntando se quem estava aqui conversando com a gente tem mais alguma coisa que acha que devia ter falado que não falou. Então, não sei se você tem algum recado aí que você quer deixar, ou se você acha que a gente cobriu todos os nossos tópicos. Acho que a gente cobriu, mas o que eu sempre costumo falar para os meus pacientes que têm câncer é que isso é uma fase que passa, tudo passa. Isso aí. Então, resignação sempre, aceite e tente levar da melhor maneira possível, porque isso vai passar. É uma etapa que acaba. Ótimo. Força. Muito obrigada, Cris, por você participar com a gente. Eu que agradeço, Obrigada. Lili, pelo convite. Até a próxima. Até. Tchau.